Então, primeiramente, boa tarde, né? Só passando uma descrição aqui, né? Meu nome é Atirson Fabiano, eu sou desenvolvedor sênior na ZUP no momento, focado mais em front-end. Tenho mais ou menos uns 6 anos de experiência, principalmente voltado ali no ecossistema React, mas já trabalhei também na parte back-end, com PHP, Node, então eu tenho conhecimento de back-end também, o que é extremamente importante. E estou aqui com a Jennifer, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, para a gente fazer a nossa primeira mentoria. O objetivo aqui é a gente tentar sanar algumas dúvidas que geralmente as pessoas que estão iniciando carreira, que é o caso dela, sempre têm. E a gente vai tentar ver aqui um plano de ação, algumas orientações do que ela pode estar fazendo para atingir ali o objetivo de iniciar um estágio, uma posição de júnior e ir crescendo gradualmente na carreira. Então, Jennifer, por favor, se puder nos apresentar aí. Meu nome é Jennifer Ribeiro. Estou desde 2023 já cursando análise e desenvolvimento de sistemas na Uniaselv. Dei uma parada um tempo, fiquei quase um ano parada, daí retornei esse ano. E estágio está bem difícil, né? Então, por isso até que pedi esse tipo de mentoria. E, assim, todas as vezes que coloco lá acesso à vaga de estágio, coloco lá a minha candidatura, é sempre aquele retorno, né? Automático, bem robotizado. Decidimos não seguir com o seu perfil, tananã, tananã. E agora vamos estudar e ver no que dá. Não, beleza. Com certeza a gente vai sair com alguma evolução. Então, eu tinha te perguntado, né, mandado, né, algumas perguntas, você me respondeu. Eu deixei aqui anotado. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria passar aqui, e deixando bem claro, né, é uma reunião, é uma call de mentoria. Você está procurando, obviamente, por direções, por aconselhamento do que fazer, como fazer, para obter o sucesso que você precisa dentro dos seus critérios. Mas um ponto importante, e aí é meio contraditório, mas eu deixei anotado aqui para tome as decisões da sua própria carreira. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu trabalho com TypeScript, já trabalhei com PHP, como eu mencionei, Node, essas tecnologias. Não necessariamente você precisa seguir as mesmas. Não necessariamente você precisa seguir as mesmas de ninguém. Você pode escolher, obviamente, você é livre para escolher qual você quiser. E aí você busca, a partir dos seus critérios, né, de oportunidade de vagas, possibilidade, curva de aprendizado, dentro dos critérios que você julga importante, empregabilidade, salário, entendeu? Então, tem programador Delphi que ganha 25 mil reais, 20 mil reais, mas é uma linguagem de uma curva de aprendizagem mais difícil, menos íngreme, né? Então, é um ponto. Quando a gente vai para o front-end, hoje em dia tem muita gente disputando uma mesma única vaga. E as oportunidades para as pessoas na fase iniciante estão cada vez mais escassas e é como você mencionou, né? Sempre um retorno meio automático, eu tinha até falado com você na nossa call anterior que se candidatar para uma vaga, hoje em dia, é praticamente uma ciência, né? Você tem ali análise de currículo, análise do LinkedIn, portfólio, do que você já entregou de valor, enfim, uma série de coisas. Então, hoje em dia está muito complicado. Mas é importante você tomar a rédea da sua carreira, das suas decisões, para, caso tenha sucesso, ser, tipo ali, né, 100% do mérito seu. E caso não dê certo da forma como você queira, ainda a responsabilidade é sua. Então, para você não transferir a responsabilidade para nenhuma pessoa. Então, e aí a gente entra naquelas questões, né? Você precisa entender muito bem como que você aprende para você tentar evoluir. Então, você aprender a aprender, né? Então, você entender como que as coisas funcionam melhor para você. Eu já tinha te perguntado, né? Então, você já mencionou que projetos práticos geralmente são mais aderentes ao seu modelo de aprendizagem, fixa melhor na sua mente. Então, é um caminho super válido, eu acho que funciona para a maioria das pessoas. Eu também sou desse tipo.
Então, eu gosto de ter ali uma pincelada da teoria e tentar aplicar em algum problema que eu conheço, que eu já esbarrei, que eu quero tentar resolver, ou até mesmo replicar algo, mas tentar fazer um diferencial. Ah, eu já vi que fazem isso em tal lugar, mas tem como fazer melhor? Sim. E tentar colocar os conhecimentos em prática. Então, é super válido. Então, escolha de tecnologia, trilha de estudo, quais projetos, qual curso? Geralmente me fazem muito essa pergunta. Qual curso você recomenda eu fazer? Eu não recomendo nenhum, para falar a verdade. Tem muitos bons, tem uns que eu sei que são bons, que se a pessoa me perguntar uma opinião sobre eles, eu vou responder honestamente, da minha experiência, mas às vezes a pessoa só me manda um link de um curso da Udemy ou de outra plataforma e fala, e aí, você acha que é bom? Eu falo, cara, eu não sei, eu não fiz, e mesmo se eu tivesse feito, talvez a minha opinião talvez não seja ali a melhor direção para você tomar, se vai comprar ou não, investir ou não o seu dinheiro naquele material. Então, tem essas questões. Então, por isso que a gente vai tentar trabalhar ali com conceitos mais ideais ali do que a gente pensa como desenvolvedor e tentar ali trazer uma mentalidade de como aplicar os conhecimentos que você obtém, da forma como você obtém, no mundo real, que é o que faz a grande diferença para quem está começando principalmente. Faz a diferença para quem é sênior também, para quem é staff, para quem é principal developer, tanto faz. Geralmente a prática e a experiência são os diferenciais da maioria das carreiras. Então, seguir por esse caminho eu acho que é o ideal e é o que a gente vai tentar fazer aqui. Aí, lembra-se, se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Aí, analisando o seu perfil, eu vi que ele é extremamente recente, que você acabou de criar e que já fez algumas pequenas postagens iniciais ali. Muito bom. E aí, o que é o ponto? Eu não sei quanto tempo você tem para se dedicar a usar o LinkedIn, por exemplo. Eu falo o LinkedIn porque é a plataforma e a rede social que, abriu as portas para mim. A minha primeira oportunidade de trabalho foi por causa da faculdade, mas depois que eu entrei como júnior, todas as outras vieram através de vagas que foram postadas no LinkedIn. Então, as pessoas, os recrutadores, né, analisavam meu perfil, como que estavam ali meus projetos e minhas experiências, e geralmente sempre partiu do LinkedIn as minhas ofertas de emprego que eu recebi. E de outras candidaturas que eu também fiz, algumas deu certo, outras não, enfim. Então, o que é a minha recomendação? Você começar a se conectar com recrutadores de empresas que têm, principalmente como seu objetivo no início é estágio, né? Se conectar em recrutadores de empresas onde eles têm programa de estágio. Principalmente que eles têm programa de estágio remoto, né? Porque aí você consegue aplicar para mais vagas, né? Não fica limitado no seu contexto local. Para abrir mais o leque de opções. Então, procure por empresas que tenham programa de estágio. Exemplos que eu tenho. Por exemplo, eu te marquei num post da CIT. A CIT é uma empresa que tem programa de estágio. É o Next Gen que eles chamam. Eu trabalhei na Esquadra. Lá também tem um programa de estágio. De trainee, então, para pessoas iniciantes. E tem a ZUP, onde eu trabalho, também tem programa de estágio. Então, essas empresas que eu já passei têm esses programas. Então, se você conectar com os recrutadores de lá, e seguir nas páginas, né, você vai ver ali que essas empresas, com uma certa frequência, postam ali período de candidatura para você entrar no programa de estágio delas. E existem inúmeros outros. E aí, é claro, né, quando você entra num programa desse, a concorrência é muito alta, né? São muitas candidaturas. E aí a gente vai trabalhar o seu perfil para você se destacar frente às outras candidaturas. Mas o meu primeiro recomendação para você continue se dedicando em fazer conexões, boas conexões no LinkedIn, não é com qualquer recrutador de qualquer lugar. Imagina, você quer uma vaga de estágio numa empresa, teoricamente, brasileira, ou com uma sede aqui no Brasil, e aí você começa a se conectar com recrutadores de outro país. Não faz muito sentido no momento, mas caso você queira oportunidades internacionais, aí faz sentido. Então aí você muda o foco.
Então, se conectar não só com recrutadores, mas também com tech leads, outros desenvolvedores dessas mesmas empresas e de outras empresas, para você também abrir o seu leque, porque essas conexões, as pessoas postam vagas. Então, nem sempre elas são ali na aba vagas cadastradas no LinkedIn, por exemplo. Elas são postadas mesmo. Então, estou Publicações, procurando... Estão ali em publicações. Isso, exato. E aí, por vezes, elas vão brotar no seu feed. Então, se você está muito conectado com essas pessoas, e o seu número de conexões vai aumentando, o número de posts relevantes nesse sentido vai aparecendo. E aí, à medida que você vai interagindo, o algoritmo vai reconhecendo que você está procurando por aquilo e vai mostrando mais. Hoje, no meu, aparece bastante. Tanto que toda sexta-feira, mais ou menos, eu já posto ali um compilado de vagas que esbarrei no meu feed. E aí eu coloco lá para quem quiser se candidatar, quem tiver à procura de uma oportunidade, olhar lá os links. Então funciona muito bem. Eu acho que é um caminho que você pode estar trilhando. É um caminho prático, né? Então você pode estar ali fazendo. Eu não sei se você já tem feito muito isso, se atentou para esse detalhe ainda. Sim, já dei umas conexões lá também, as vagas eu sempre procuro ali em publicações. Sim, não é todo dia, mas ali eu sempre tô dando uma olhadinha ali no LinkedIn, nem que seja ali 5 minutinhos para dar uma olhada como é que tá. Mas já dei uma visualização nisso. Não, bacana, ótimo, perfeito. Eu sei que a gente tem horas limitadas, né? Então a gente tem obrigações para fazer, né? Então, minha sugestão, por exemplo, se você tiver alguma coisa, aí fica uma dica de estudo. Se você puder automatizar alguma coisa, sinta-se à vontade. É um caminho. Só toma cuidado para não tomar bloco, entendeu? Uma banda. Tomar um ban ali, aí já era. Mas enfim, automatiza o que você puder fazer para você conseguir ser mais eficiente. Um outro ponto também fazer postagens com uma certa regularidade do que você vem estudando, aprendendo. Eu já vi que você fez algumas postagens de alguns projetos pessoais que você fez, muito bom, isso é bacana, continue. Então é um feedback positivo. Tem bastante projeto, nossa senhora, tem muito projeto. Então, compartilha. Minha recomendação deixe um readme, né, dos seus projetos bem descrito, bem claro. Eu recomendo, mesmo sendo um iniciante, mesmo procurando uma vaga de estágio, já praticar a deixar esses itens como dentro do readme do projeto em inglês. Então, já parta para a língua inglesa. É a minha recomendação. Ou as duas, caso você queira manter ali duas línguas, né? Também é super válido. Colocar em inglês. Um ponto que eu não sei se vai fazer muita diferença, mas daqui a 2 anos e meio, eu e minha família, a gente já está se planejando para ir para o Canadá. Então, a gente já está atrás da documentação, que minha esposa já é da área, né? Então, documentação, inglês, a gente já está fazendo curso, já está indo... Ótimo, então você já está fazendo um curso de inglês. Ótimo, perfeito, ótimo. Então, era uma recomendação, agora vira meio que quase uma exigência para você conseguir adentrar no mercado canadense. Ter um perfil bilíngue, então já entra com isso. Então, eu não sei se você já fez isso, o meu perfil no LinkedIn, se você é uma pessoa do Brasil e acessa o meu perfil, você aparece as informações em português, provavelmente, pelo menos eu deveria. Mas se você é uma pessoa de fora, o meu perfil do LinkedIn ele aparece em inglês. Então, eu recomendo fortemente que você faça a aderência do seu perfil do LinkedIn bilíngue, para você já começar a alimentar ele nas duas línguas, já que você já tem essa pretensão de ir para o Canadá. Então, super importante. E mesmo que você não vá ou vá e queira uma oportunidade em outros lugares, a língua inglesa é o que domina. Então, com certeza. Como dica. Então, conecte com devs iniciantes. Se você for trilhar, por exemplo, front-end, back-end, data science, segurança, o nicho que você for, procure por essas pessoas desse nicho para se conectar.
Uhum. Você se conectar com essas pessoas dessa comunidade, para você estar ali atenta, não só às vagas, mas também às mudanças que a tecnologia tem. Então, atualizou versões do React. Pô, a maioria dos devs que trabalham com essa tecnologia vão colocar ali, olha, teve um update na versão do React, trouxe isso de diferença, entre outras coisas. Então, você vai estar atento ali às ferramentas e ao que o mercado vem exigindo no momento de fazer contratações, de iniciar projetos. Então, traz ali para você ali um know-how do que está acontecendo nos projetos. Interaja com as pessoas, né? Então, sempre faça comentários, tire dúvidas, caso você encontre algum conhecimento corpo técnico ali que você não entenda muito bem, tire suas dúvidas. Aquele negócio, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso também vale para rede social, no caso do LinkedIn. Então, seja notado, seja visto, porque isso gera engajamento e gera mais network, que é extremamente importante. E aqui uma coisa que eu já sei que a sua esposa já tinha falado e eu vou reforçar, que é o estudo com foco em fundamentos. Então, lógica e estrutura de dados. Você começou agora na área. Eu sei que é muito oneroso e às vezes pode ser muito maçante, chato, ter que lidar ali com estruturas de dados e com problemas de algoritmos que você olha e fala, cara, eu nunca vou aplicar isso no mundo real. Mas vai. Às vezes, por debaixo dos panos, você não entende muito bem. É aquele negócio, né? Eu escrevi um código, ele funciona. Por quê? Não sabe. Porque não sabe esses fundamentos. Ou, às vezes, você vai esbarrar e vai ter que escrever esse código mais ali voltado para essa estrutura lógica e você, às vezes, não tem ali na sua cabeça de bate-pronto do tipo, eu posso fazer desse jeito, eu já fiz esse problema no passado, e aí, cara, você fica com o seu leque de opções ali de solucionar problemas, né, muito limitado. Então, e sem contar que, para vagas de estágio e iniciante, é extremamente importante você saber estrutura de dados e lógica de programação da linguagem que você está fazendo. Então, saber as estruturas, como que você escreve ali um if-else, como que você escreve um do while, como você faz um for, como você faz uma busca binária, enfim, uma série de coisas. Por quê? Esses conhecimentos acabam te diferenciando dos outros candidatos que não se atentam a esses detalhes, quando você consegue não só saber esse corpo de conhecimento, mas trazer ele para a prática. Geralmente, essa é a maior dificuldade de quem está começando. Pô, como que eu vou fazer uma aplicação aqui de um problema algoritmo do tipo, não sei, uma busca binária, e trazer para uma realidade de contexto, de um problema que realmente as empresas podem esbarrar. Então, é você pensar nesses tipos de problema e procurar por problemas reais associados a esse conhecimento específico. Então, você vai estudar árvore, cara, procura por problemas que fazem sentido para uma árvore. Então, seja um sistema, pesquise por, sei lá, um sistema de e-commerce, por um sistema de gerenciamento de rede estudantil ou algo do tipo. Enfim, o céu é o limite. E pense em associar e listar problemas que correlacionam com esse corpo. Então, você primeiro estuda ali a teoria, é extremamente importante. Existem algumas plataformas bem batidas, como LeetCode e HackerRank. Geralmente, em algumas oportunidades, em algumas entrevistas, eles até mandam um link lá com alguns problemas para você resolver. Então, você ganhar experiência e estudar nessas plataformas, você ganha tanto pelo corpo de conhecimento, quanto pelo conhecer a plataforma, que provavelmente, talvez, no futuro, você esbarre em alguma entrevista que vai pedir LeetCode, HackerRank para você resolver. Então, procure pelos problemas que são mais recorrentes das estruturas básicas. Você vai encontrar muito conteúdo em todos os lugares, tanto em blog, em post, em vídeos do YouTube, enfim. Você vai encontrar muitas pessoas solucionando esses problemas. Como você já tem pretensões de ir para o Canadá, recomendo, procure material em língua inglesa, para você já ir se adaptando. Documentação, vídeos, fazendo vídeos de pessoas que não são necessariamente nativos canadenses e nem nativos americanos de língua inglesa, mas pessoas como indianos,
chineses, enfim, multiculturais, né? Que falam a língua inglesa para você se adaptar ao seu listening, né? Então, você aprender a ouvir diferentes sotaques, porque quando a gente vai começar a estudar a língua inglesa, geralmente a gente sempre pega ali pessoas que são nativos, de países nativos que falam a língua inglesa. Então, é um padrão, é importante aprender. Mas, às vezes, os maiores desafios é quando a gente encontra outra pessoa de outra nacionalidade que também fala a língua inglesa. E aí é onde, geralmente, tem alguns problemas. E quando ele trazendo para o contexto técnico, né? Então, provavelmente você vai esbarrar em muito conteúdo, mais conteúdo gringo, sobre praticamente tudo de tecnologia do que brasileiro, de fato. Então, é extremamente importante. E, geralmente, as novidades e tudo que acontece na tecnologia, primeiro vem em língua inglesa. Então, já fica esse reforço. Então, como até o momento, né, pelo que eu olhei no seu perfil, você tem caminhado, né, junto com os seus conhecimentos de marketing, de criar campanhas, né, nas suas experiências profissionais, você está caminhando ali para um lado front-end, então você provavelmente vai esbarrar ali para estudar JavaScript, que é a linguagem, TypeScript também, que é o superset em cima do JavaScript, é a linguagem que você vai estudar. Porque ela está por trás de praticamente todo framework de desenvolvimento web. Então, React, Vue, Angular, Solid.js, Ember.js, Svelte, todos praticamente usam essa linguagem. Inclusive, tem um livro ali de JavaScript que, nossa senhora, é um livro técnico. Nossa senhora, acho que é dessa grossura assim o livro. É bastante coisa. E é legal porque ele não é um livro técnico chato, ele é um livro assim cheio de desenho, com informações e setas e etc. É bem legal ele. Não, perfeito. É exatamente isso. Então, é você aprender ali as estruturas básicas ali de lógica de programação e através desse conteúdo, seja em livros ou seja em outros meios de outros canais, entender o que é uma promise, os diferentes tipos, o que é hoisting, o que é escopo léxico. Essas perguntas pode ser encarada por quem está vendo esse material aqui como perguntas muito complexas e que geralmente talvez sejam perguntadas para quem é mais experiente, mas você saber desde o início te facilita muito o seu entendimento no futuro, quando você já for galgar ali cargos com uma senioridade maior. Então, você já saber esse conteúdo, se é a sua base de fundação, você sai na frente de muita gente. Então, você ganha muito com isso. Um ponto importante é você entender como a internet funciona. Então, você entender o que são HTTP codes, né? O que é a faixa do 100, 200, 300, 400, 500 e entender ali o que isso significa, como que a internet se comunica, como que os dados são transferidos, o que são APIs, o que são cookies, sessions, tokens, cores, segurança básica. Por mais que a gente lide com o front-end, às vezes a gente meio que negligencia segurança, mas, por exemplo, a porta de entrada geralmente é o front-end. Então, geralmente os ataques, pelo menos alguns deles, sempre a porta de entrada é o front. Então, o cara vai ali fazer um ataque in the middle. Então, por exemplo, um SQL injection, enfim, uma série de possíveis ataques. E aí você pode estar atento a isso usando, por exemplo, a WASP. A WASP é um portal lá que ele categoriza, por exemplo, todo ano as 10 vulnerabilidades mais comuns. E isso geralmente cai em corpo de entrevista, entendeu? Então, vai ser perguntado, talvez, mesmo sendo uma vaga de estágio, se você tem alguma noção do que é segurança. Geralmente, estágio não deveria requerir muito conhecimento desse nível. Talvez a vaga de júnior, sim, porque o júnior já é um profissional. Mas, para estagiário, hoje em dia é o que tem acontecido. Eles querem que você tenha um conhecimento extremamente profundo sobre de tudo um pouco e que se assemelha praticamente a um júnior. Eu acho que talvez as vagas de estágio deveriam dar mais oportunidades para quem quer aprender de fato do zero
alguma coisa. E talvez a pessoa só chegar ali com um know-how de como que é lógica de programação, básico ali, de como funciona uma linguagem. Mas não é o que acontece. Então é por isso que eu estou te orientando a estudar isso. E mesmo que isso não sirva para o primeiro momento, não se preocupe. À medida que você for evoluindo na carreira, isso faz toda a diferença. Isso é certeza. Então, eu vou te passar depois um link, por exemplo, com o roadmap do front-end. Ele é um repositório que tem uma página web ali que descreve ali em forma de mapa mental o passo a passo do que você deve estudar, ou no caso ali, as orientações ali do qual que é a trilha que você tem que fazer, desde o básico até ir avançando ali em camadas. Dentre eles aparece esse conteúdo, entendeu? De você entender o que é HTTP e até mesmo GraphQL, que é uma outra forma de comunicação, enfim, uma série de outras coisas. Então eu vou te passar esse material e aí você pode dar uma olhadinha para você tentar se localizar onde você está e qual caminho você pode se direcionar. Então tem isso trilhado já. Então, se você quiser seguir por esse caminho, já é um conteúdo bem bacana, bem completo, se você seguir esse material. Então, entender como a web funciona, entender... Você já sabe, né? Eu já vi nos seus projetos que você já tem uma noção ali de HTML, CSS, JavaScript inicial. Isso é extremamente importante porque antes de você conhecer ali uma ferramenta tipo React, é extremamente importante você entender como que funciona uma página, né? Estrutura, enfim, o que é um body, o que é uma meta tag, enfim, link, enfim, como funciona ali a partir do HTML, a integração com a estilização usando CSS. Isso é extremamente importante você já saber antes de começar a mexer com o framework. Aí, o outro ponto aqui é focar em projetos reais. Como eu falei, eu não sei se você já teve essa experiência, mas geralmente quando as pessoas compram ou, enfim, adquirem um material, um curso, segue ali um caminho o caminho feliz, né? Você faz assim, você replica e no final dá sucesso. Se não deu sucesso, é porque você copiou errado. No final das contas, é meio que isso. Então, isso é válido como aprendizado, mas é muito pouco, é muito raso. Por quê? Porque o ambiente é controlado. E no trabalho não vai ser assim. Você não vai chegar lá e vai ter alguém falar assim, você vai fazer assim, 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 assim. No caso, é só copiar. Se for só copiar, já está pronto. Então, não há necessidade de fazer. Então, não é 100% recomendado, por mim, pelo menos, você seguir ali o material do curso e só isso. Só fazer o que está lá, seguir exatamente o que está lá, do zero até o deploy em produção, de acordo com o que está lá, seguindo cada etapa. Não. Eu recomendo que você faça estude, siga o curso até o final, sem problema nenhum. Mas coloque diferenciais no seu projeto e, quando possível, comece do zero por conta própria para tentar solucionar qualquer problema que você conheça, seja do seu contexto pessoal, de um contexto de outra pessoa, para você adquirir ali conhecimento mesmo, porque aí você vai esbarrar aonde geralmente as coisas não dão certo, que é onde o build começa a quebrar, onde o deploy começa a dar errado, onde os testes começam a dar erro. Então, geralmente, é ali onde você realmente aprende e você realmente evolui. Porque quando você estiver no seu trabalho, provavelmente você vai esbarrar com esses problemas, entendeu? Provavelmente. E aí você já vai saber, opa, eu já vi esse problema no passado. Talvez eu não saiba a solução de cabeça, mas eu já sei aonde procurar para solucionar esse problema rápido. E usar as ferramentas corretas para solucionar. Então, essa ideia de seguir tutorial 100% à risca e colocar como portfólio é muito batido. Então, esse negócio de Pokédex, essas coisas assim, clone do Netflix, clone do não sei do que, é válido. Estude, faça-os, mas traga algo diferente. Faça algo novo. Por isso que é muito importante você estar conectada com as comunidades, né? Eu falei, por exemplo, do LinkedIn, mas geralmente comunidades
da ferramenta, da linguagem que você estiver estudando, geralmente tem grupos no Discord, no Slack, até mesmo no WhatsApp, Telegram, que compartilham ali vagas, conhecimentos, curso, material. Então, tá conectado com essas pessoas é mais networking para você. E aí você consegue ver ali a oportunidade de talvez estudar algo diferente, algo novo, justamente para agregar conhecimento para você. Uhum. Então, exatamente isso. Copiar projetos é bom para começar, mas não forma engenheiro, não forma desenvolvedor, não forma programador. Então, projetos de tutorial vivem em ambiente perfeito. Nunca tem nenhum erro, nunca tem nenhum dado inconsistente, é sempre ali muito perfeito. Então, se limitar nisso, não vai trazer muito conhecimento para você a longo prazo. Então, estudar ali os conceitos iniciais ali, estrutura básica ali de programação e partir ali para conhecer como que funciona a criação de componentes, os testes unitários, os testes end-to-end, como é que funciona uma pipeline de deploy. Você pode usar a Vercel. A Vercel conecta tudo automaticamente, então é extremamente simples. Talvez usar por exemplo, você é estudante. Você já tem e-mail estudantil? E-mail da sua faculdade? Geralmente as faculdades oferecem isso. Ah, sim. Uhum. Ótimo, perfeito. Sabe o que você pode fazer com o seu e-mail estudantil? Você pode ter acesso a ferramentas gratuitas que seriam pagas, caso você não tivesse, como ideias da JetBrains, que é extremamente caro. Ferramentas como... Você tem, por exemplo, o Heroku. O Heroku é uma plataforma onde você consegue subir um servidor e colocar ali para rodar o seu back-end, seu front-end, fazer um deploy de fato. Uhum. Se você é estudantil, você tem até 136 créditos para usar de graça na plataforma. Uhum. Eu tenho só do Figma. Então, no Figma eu já é algo. E aí o que você faz? Você tem o seu GitHub. Conecta o seu e-mail estudantil como o segundo e-mail ali no GitHub. E aí, automaticamente, a sua conta vira de estudante. E aí você tem ali o GitHub Package Student, que é o pacote de ferramentas ali que o GitHub faz parceria e consegue ali ofertar para os estudantes. Eu já tenho também. Tem uma porrada de coisa para você fazer, de ferramenta gratuita para você usar. Desde... O Copilot estudantil no VS Code. Isso, exato, é um exemplo. Então você consegue usar essa ferramenta, você consegue usar o Heroku que eu mencionei, e tem uma lista assim, imensa de ferramentas que você pode estar usando nos seus projetos e que vão trazer um diferencial. Eu recomendo você usar o Heroku, por exemplo, por quê? O Heroku consegue simular ambientes muito próximos do que você vai usar em produção de fato em projetos reais. O que eu quero dizer? Geralmente as empresas elas partem ali para soluções ou do Google, ou da AWS, ou da Azure, da Microsoft. Também tem contas gratuitas e coisas que você consegue usufruir ali de graça nessas plataformas, tá? Mas o Heroku é um pouquinho mais simples e ao mesmo tempo um pouco mais próximo da realidade. E ali você consegue criar pipelines que vão, por exemplo, fazer o build e o deploy automático da sua ferramenta. Basta você escrever lá a pipeline e fazer todo o processo de configuração. Ali você vai esbarrar em muitos erros que, à medida que você for sanando, você vai conseguir aprender como funcionam essas plataformas. E isso é um baita diferencial. Porque geralmente quem está em vaga de estágio, até mesmo júnior, geralmente essas pessoas não têm muita experiência com gerar ali... ótimo, eu codei aqui, subi, testei o meu site, meu blogzinho e tal. Cara, localmente aqui ele é extremamente rápido. As requisições duram menos de 100 milissegundos. É muito rápido. É um piscar de olhos, tudo atualiza. É claro, tá rodando no localhost. É o mínimo que deve acontecer, é funcionar extremamente rápido. Na minha máquina funciona. Mas quando você... Exatamente, entendeu? Tipo, na minha máquina funciona, mas lá do servidor vai funcionar? Vai ser tão rápido? Vai ser tão escalável? É um conhecimento importante. Provavelmente você, como um iniciante, não deveria ser cobrado isso como estágio, mas cobram, às vezes cobram. E mesmo que não cobrem, você pode vender isso durante a sua entrevista como um diferencial seu.
Você já esbarrou com isso, você já fez isso. Então, mesmo que não te cobrem, coloque no seu currículo, obviamente, mediante ao estudo e a prática, coloque no seu currículo. Porque se as pessoas que te questionarem, você vai saber responder, pelo menos ali o básico. Não te devem te cobrar muito conhecimento, porque não faz nenhum sentido. Mas você já sai na frente de muita gente. Esse desponta ali. Então, aprender ali deploy, build, responsividade, né? Então, você saber ali conceitos de mobile first, né? Então, você saber desenhar ali uma solução, primeiramente pensando no usuário que, a maior parte dos usuários da internet estão via smartphone. Então, você saber construir páginas e serviços que funcionem bem para quem está usando um dispositivo móvel, extremamente importante. E aí, o que você tem que se atentar? Quais são? Pensa assim, eu estou desenvolvendo aqui um serviço de e-commerce, por exemplo, e a maior parte dos usuários vai usar o telefone para acessar. Qual que é o contexto da maioria das pessoas que acessam um e-commerce via celular? 4G, instabilidade, resoluções diferentes, celulares pequenos, celulares maiores, experiência, muitas etapas, muito formulário, muito clique, muita navegação estranha, entender que está gerando muito layout shift, então entender o que são esses conceitos. Então é você ter uma mentalidade ali de analista de requisitos, geralmente é o PO, né, o dono do produto. É você tentar pensar no seu usuário e tentar entregar a melhor experiência para ele. Trazer isso e desenvolver essa forma de pensar te destaca durante o processo seletivo. Porque você vai começar a ter ali uma visão de dona do produto. Geralmente as empresas falam ali em ownership, coisas do tipo. Você entender que, vou fazer uma entrevista aqui para trabalhar numa empresa que ela desenvolve um sistema para gerenciar aqui estudantes universitários. Estude o conceito, quais são os problemas que provavelmente eles encaram. Estude a empresa. Se você for fazer, é uma dica também, você vai se candidatar para vagas de estágio e júnior, enfim, pesquisa sobre as empresas. Saiba quais são os problemas que ela está tendo recentemente, vê se você encontra algum, né? Vê qual que é o negócio dela. Estude isso. Quando te perguntarem, você já ouviu falar sobre a empresa XYZ? Você fala, já, pesquisei. Eu sei que o negócio de vocês é esse. Sei que vocês estão escalando aqui para atingir 100 mil usuários, 1 milhão de usuários, 10 milhões de usuários, enfim. Que vocês estão expandindo as suas operações para outro país. Isso demonstra que você teve a delicadeza, a inteligência e a motivação e a proatividade de pesquisar sobre o negócio. Então, isso demonstra que quando você tiver um problema durante o seu trabalho, mesmo que ele não seja seu, você vai ter a proatividade de, cara, eu não sei como resolver isso, mas eu quero te acompanhar para tentar entender como que você vai resolver. Eu quero, cara, eu não sei se isso aqui vai dar certo, mas eu dei uma olhada, eu acho que talvez isso aqui te ajude a resolver esse problema. Mesmo ele não sendo seu. Isso é um diferencial. Isso é um grande problema hoje em dia, na minha experiência, que eu já encontrei outros devs ali em fase de estágio, trainee, que eles só fazem o que mandam. Fica difícil, né? Exatamente, fica difícil. Só fazem o que mandam? Você precisa mandar para a pessoa fazer alguma coisa? Não. A maioria que está começando a trabalhar, adulto, responsável, pelo menos deveria ser. Entende ali que é um trabalho. Então, é você ter ali, cara, eu tô sem atividade. Não tem nada para mim no momento. Até mesmo de acordo com o meu nível, né? Às vezes o problema que tá aparecendo ali é cabeçudo demais para mim tentar resolver sozinha. Mas acompanha quem tá tentando resolver. Cara, eu quero acompanhar você. Ou às vezes a pessoa não se sente muito confortável, mas você resolveu? Como você resolveu? Me manda aqui no chat como que você resolveu, qual que era o problema. Eu queria entender melhor. Esse tipo de proatividade faz toda a diferença. E você saber demonstrar isso em entrevista é extremamente importante. E aí, caso você tenha dúvidas como se portar numa entrevista para mostrar isso, a gente pode fazer um outro momento que a gente estuda sobre isso. Mas é extremamente importante você demonstrar esse tipo de proatividade, conhecimento e engajamento.
É uma coisa que você falou da experiência ali. A maioria na verdade, todos os projetos é sempre pensando na experiência do usuário. Inclusive, até o portfólio que eu fiz para minha esposa foi feito. E o chefe dela elogiou, falando assim: nossa, quem fez o site tem uma boa experiência de usuário. E, tipo, depois que ela falou, foi minha esposa que fez. Ele, nossa, que legal. Extremamente importante, exatamente. Então, você saber trazer isso como um diferencial seu é extremamente importante. E aí, depois a gente vai dar uma melhorada no seu LinkedIn para tentar associar o seu conhecimento e as suas experiências de trabalho anteriores com isso. Porque você lida com questão de marketing. Pô, marketing tem tudo a ver com a experiência do usuário. Inclusive, comecei a fazer por questão de o meu chefe estava tentando, meu antigo chefe estava tentando fazer um projeto ali e não estava conseguindo. E eu mexo muito com o Canva. Aí ele, não dá para fazer. Daí ele foi no banheiro, no que ele foi no banheiro, eu peguei o computador, comecei a fazer, eu falei assim, ó, tá aqui, ó, dele. Daí foi só eu que comecei a fazer. Aí as artes foram para portfólio, foram para o outdoor do shopping, tudo. Daí ele me indicou também para Piticas mesmo, que era a central, todo mundo elogiou. Foi bem legal mesmo. Exatamente. Então, viu, isso aí é extremamente importante. É uma atitude que você teve, uma experiência que você obteve que pode, trabalhada da forma correta, te diferenciar dos zilhões de candidatos ali à vaga de estágio que estão concorrendo com você. Então, saber se vender, tem até a teoria, né, a única profissão que existe é de vendedor. Ou você vende algum produto ou você se vende como mão de obra, no caso, né? Então, como mão de obra qualificada, cara, saber se portar e se vender como um bom profissional é extremamente importante. E aí exige também um pouco de prática, de entender ali questões de narrativa, storytelling, tudo que também tem a ver com marketing. Então eu pressuponho que você já tem esse know-how, porque marketing é comunicação também, né? Então você saber se comunicar com o seu cliente. Então você trazer todo esse conhecimento e interligar ali com o conhecimento técnico pode e vai com certeza te trazer muitos diferenciais ali nas suas entrevistas. Então é um ponto que você pode trabalhar e que vai fazer muita diferença. E aí, justamente sobre esse ponto, né, eu já falei aqui um pouco sobre isso, né, que é desenvolver uma mentalidade de engenheira, no caso de engenheira de front-end, né, na parte de front. Então, o front-end é responsável por transformar a lógica em experiência, que é o que a gente estava falando, né? Então, é transformar uma lógica ali de, cara, para eu vender tal produto, eu preciso saber os dados da pessoa, os dados do cartão de crédito e do endereço que eu vou enviar. Você tem a lógica, mas agora você vai transformar tudo isso em experiência. Então, é saber fazer isso da melhor forma possível. Então, esse corpo de conhecimento aqui, essa área, então, estudar arquitetura de componentes, divisão inteligente, reuso, isolamento, desacoplamento, o que isso significa, nomeação clara, o que é o clean code, o que é o solid dentro de um projeto front-end. Saber esses conceitos também é importante, que ali vão te destacar. Gerenciamento de estado, o que é um gerenciamento de estado local versus global. Se você for partir para uma solução, para uma ferramenta tipo React, você vai esbarrar com esses problemas. Então, você saber lidar com esse tipo de coisa, memory leak e esses problemas assim, né? É extremamente importante. Entender como que é alocado memória durante o processamento de alguma coisa, como que isso funciona, quais são os problemas que isso pode ter caso você estoure esse limite, como são as formas de evitar que você estoure esse limite. Então, tem todo esse conceito por trás. Estado derivado, lidar com cache, né? Então, como que eu trago uma experiência aqui de cache para ser uma experiência mais rápida, mais eficiente, para poupar recursos também, não é só para o lado do cliente, é também pensar do tipo, cara, toda vez que eu vou e busco informações do meu back-end, que eu faço uma requisição, é um custo. Se eu puder eliminar esse custo ou diminuir ele, excelente. Isso é ótimo. Então, é um ponto de diferencial que você pode estar aprendendo a lidar. Mesmo que a gente parta por um caminho ali front-end,
saber e entender como que funciona um back-end é extremamente importante. E eu acho assim, sinceramente, para quem é estagiário, saber ali um mínimo de back-end é extremamente importante. Eu acho que é um conhecimento que não pode ser descartado, porque no final, o seu front-end ele vai ganhar vida no momento que ele tiver um back-end ligado nele. Porque senão, imagina, você faz um formulário, beleza, esse formulário não faz nada. Ele não salva, ele não manda e-mail, ele não faz nada. Não. Ele tá ligado com o back-end, você sabe como fazer essa conexão, sabe fazer essa integração de forma eficiente, rápida, escalável, enfim, com todos os requisitos ali funcionais e não funcionais para atender o problema. Saber lidar com loading na hora certa, as mensagens de erro, elas serem amigáveis, saber lidar com, por exemplo, observabilidade é uma característica extremamente importante. Você saber, por exemplo, por quê? Porque você saber observabilidade é o quê? Eu não sei se você está familiarizado com o contexto do que significa, mas é basicamente você ter a observação total do seu produto, do seu projeto, para saber quando aconteceu tal evento e aonde esse evento terminou. Então, quando a pessoa clicou num botão, quando ela acessou no formulário e qual foi o momento que ela saiu porque ela desistiu, porque a experiência estava ruim, porque o sistema deu erro. Então, saber observabilidade é importante para quê? Geralmente em troubleshooting, que é quando você tem que buscar por problemas, resolver esse problema, na verdade, né? Então, você vai ali, o seu chefe te passou um bug, tá acontecendo em tal lugar. Você saber de observabilidade vai te permitir buscar exatamente onde o problema está acontecendo de forma mais eficiente, através de log, de monitoramento, de algum analytic, talvez, enfim, de alguma coisa do gênero, vai te ajudar a chegar mais rápido aonde está a origem do bug e provavelmente mais rápido de como solucionar ele. Saber lidar com isso é extremamente importante. Acessibilidade. Eu falei da OWASP na parte de segurança, né? Então tem as vulnerabilidades. Também tem a WCAG, se eu não me engano, essa é a sigla, que também tem as boas práticas de acessibilidade. Então a pessoa ali, ela usa algum software ou algum sistema que lê a página para ela, ou que descreve algum elemento, enfim, algo do gênero. A pessoa às vezes ela usa o teclado para navegar entre os inputs, para dar o enter para o botão salvar funcionar, né? Então startar ali como se fosse um clique, enfim, uma UI UX inclusiva, né? Então pessoas que são daltônicas, enfim, tem uma gama de coisas por trás disso. Eu só estou dando uma pincelada aqui para você se aprofundar posteriormente. Mas vai estar no material para você acompanhar depois. Tá, igual você falou ali de acompanhar os erros, eu faço muito isso no console log. Eu fico ali, onde que tá dando erro? Eu clico ali, vou indo item por item, né? Primeiro, daí eu vou lá, pesquiso onde que é certinho, daí eu vou fazendo tudo passo a passo, daí ele já aparece. Os erros, pode ser um botão. Em questão de acessibilidade, eu coloco também. Isso é bom, isso é importante. E geralmente, eu vou te dar uma dica também para você se destacar nessa parte de pesquisar e encontrar bug e tentar resolver. Você usa o console log. Não condeno, eu também uso quando eu posso. Mas aprenda a usar, por exemplo, o VS Code, né? Acho que é o editor que você usa, provavelmente, a maioria usa. Aprenda a usar o debug do VS Code. Você colocar ali breakpoints em pontos ali estratégicos e você começar a olhar ali o payload que você está transicionando ali, onde ele está, em que fase ele está, onde ele está dando erro, onde ele entra em loop ou algo do tipo. Pelo terminal mesmo ali, né, que vê. Quando você usa o VS Code e coloca ali em modo de debug, ele vai começar a te navegar no código junto com a tela. Então você colocou um breakpoint ali, por exemplo, no botão, né? Aí você colocou ele ali no botão, por exemplo, o botão dispara uma ação, obviamente. Então você colocou o breakpoint na ação em si. Quando você clicar nesse botão, o seu código é automaticamente redirecionado para esse ponto, para você visualizar, e a sua tela fica congelada enquanto você não clica ali no play para ele continuar.
Muito interessante isso. Entendeu? Bem interessante. Muito dev júnior até sênior não faz isso. Porque ele fica limitado, às vezes, a essa questão do A console lock. pessoa não faz. E ela tem mais de 10 anos de experiência. Então, Exatamente. é um ponto. Nossa, muito interessante isso. Então, é algo que vai te destacar. Porque em algumas entrevistas, os recrutadores ou o cara técnico ali vai te perguntar: e aí, quando você esbarra em um bug, um problema, como que você resolve? Qual que é a sua... Ele quer saber quais são a sua linha de raciocínio para tentar entender como que você soluciona problemas. Porque, na verdade, nós, como trabalhamos com desenvolvimento, nós somos solucionadores de problemas. Tudo é um problema. Uhum. E ele quer saber ali qual que é a sua lógica de raciocínio de como você resolve. E se você usa as ferramentas corretas para cada momento para solucionar. Então, eu já te falei aqui de observabilidade. Então, olhar log. Tem ferramentas. Geralmente, as empresas elas usam ferramentas como Datadog, Sentry, New Relic, Grafana, entre outras. Existe um zilhão. Para fazer isso, para você olhar log. E aí você usa o debug para fazer aquele ajuste pontual. Usa o console log para fazer aquela coisa mais rápida, mais... Cara, tô precisando ser rápido aqui. Coloca aquele console log para ver o que printa. Então, saber tudo isso mostra que você tem um domínio muito grande de todas as ferramentas ali que estão à sua disposição para fazer o monitoramento de acompanhar a linha onde o bug acontece, log, enfim, tudo isso. Entender sobre performance. Então, como que você otimiza? Você tem uma página, você tentar ali entender o que é um lazy loading, um memoization, otimização de imagem, evitar renders desnecessários. Eu já tinha mencionado anteriormente layout shift e coisas do tipo. Entender como que você otimiza algo. Por vezes, você vai lidar com projetos, até mesmo os que são novos, às vezes já nascem com problemas, mas às vezes você vai lidar com projetos legados. E você vai estar ali como responsável por melhorar a experiência de alguma coisa. E você como que otimiza é extremamente importante. Então, provavelmente, talvez, não sei se nas entrevistas de estágio vão te perguntar, mas provavelmente nas próximas de júnior, pleno, sênior, com certeza vai te perguntar como que você otimiza. Como que você melhora, como que você evolui algo que não está tão legal nesse aspecto. Seja porque está demorando muito para carregar, está demorando muito para enviar, ou, enfim, alguma outra coisa. Então, você entender como que melhora é extremamente importante. E isso vale... Lembra que eu te falei de mentalidade. Não gosto muito disso, de falar isso. Parece um papo meio de coach. Eu acho muito ruim. Mas, por exemplo, você... Sei lá, você está na Kabum, no Magazine Luiza. Ou você está em alguma outra loja. Online, né? E você vai fazer uma compra. E você vê que tem alguma coisa ruim, que não tá legal, que tá demorando, tá lento, não dá feedback pro usuário. Você vai lidando ali do tipo, pensando, como eu resolveria esse problema? Como que eu posso simular isso aqui no meu estudo? Como que eu posso resolver? Eu posso resolver assim. Aí você testa a solução. Pô, não ficou tão legal. Talvez eu possa solucionar de outra forma. Então, pensar dessa forma vai te trazer muitos ganhos, tanto de portfólio, conhecimento e provavelmente com vagas de emprego aí no futuro. Então, é algo que ajuda muito. Aprender Design System e UI Patterns, né? Então, consistência visual, tipografia, espaçamento, componentes reutilizáveis. Coisas que estão extremamente ligadas à sua experiência passada de marketing, né? Criar campanha e tudo mais. E aí, estudar essas coisas que eu mencionei, isso separa os devs que sabem React de devs que constroem produtos de verdade. Então, tem os que sabem usar ali a ferramenta, sabem usar ali a biblioteca para criar ali alguma coisa, mas não sabe resolver um problema de fato. Que é onde geralmente você vai esbarrar ali durante o seu dia a dia de trabalho. Passando aqui, desenvolver o pensamento crítico e resolução de problemas. Então, esse exemplo que eu te falei, né? Você está ali numa experiência online de alguma coisa e você vê que está ruim, desenvolva o pensamento crítico. Como que você melhora isso? Como que você encara isso? Então, como que você resolveria não só esses problemas, mas, por exemplo, você esbarra com alguém da sua família, ou trabalho, ou enfim, alguma coisa assim, e te fala, cara, eu tô com um problema
no trabalho que, assim, pô, planilha de Excel, tá muito ruim, tem que preencher muita coisa, tá tudo desatualizado, muito arquivo para colocar em pasta, enfim. Vai desenvolvendo um pensamento de como eu resolveria isso de forma inteligente e com tecnologia para melhorar a vida dessa pessoa. Vai lá e mostra depois para quem, se você tiver contato, né? Cara, olha, você tinha falado aquele dia e tal, esse problema. Esse tipo de coisa aqui ajudaria a resolver o seu problema? Pede um feedback, entendeu? É extremamente importante desenvolver esse pensamento, porque, voltando aqui, tudo isso se conecta. São pontos que se interconectam de várias formas. Você desenvolver esse tipo de pensamento crítico, por exemplo, quando você estiver no seu trabalho, você pensar assim, pô, o que eu fiz tá bom e vou entregar aqui. Tem estagiário que pensa que só isso já é o suficiente. Não, eu desenvolvi a minha atividade, desenvolvi dentro do tempo, com todos os parâmetros e critérios que precisavam, está ótimo. Entreguei e o produto segue lá. Mas e se você acessar o próprio produto e falar assim, pô, a página inicial está demorando muito para carregar. O que eu posso fazer para melhorar? É desenvolver esse pensamento. Cara, tem isso. Ninguém está olhando para isso. Eu já entreguei minha atividade, estou com um tempo ocioso aqui. Caça problema, entendeu? Estagiário, na minha opinião, a definição é caçar problema para resolver, entendeu? É um solucionador de problema chato que o sênior não quer resolver, entendeu? Que ele sabe que tá lá, mas ele tem muita prioridade na frente. Procura para resolver. É um diferencial. E é uma coisa que vai te destacar quando você já tiver, principalmente quando você já tiver alocada uma posição. Então é o que vai te destacar para você ir evoluindo, ganhando reconhecimento e progredindo na carreira. Então, pensar, né, como eu resolveria esse problema com tecnologia, problemas seus, problemas da equipe, problemas de outras pessoas, de sistemas que você usa no dia a dia, seja usando automações, scripts, fazendo uma melhoria de alguma integração. O importante aqui é pensar como engenheiro, como um dev, um programador, alguém que usa tecnologia para facilitar a vida. Outro ponto aqui, busque feedback e use dados para evoluir. Eu recomendo fortemente, não sou aqui nenhum evangelista de Data Science, apesar de eu estar fazendo pós de Data Science, mas eu recomendo que você colete dados e feedback de tudo que você for fazer, de tudo aonde você conseguir coletar e armazene eles. Para quê? Para você, às vezes, olhar para o passado e ver aonde você melhorou, aonde você não evoluiu, talvez, né? Você ainda está parada no tempo em relação a algum aspecto. Então, coletar feedback é extremamente importante. É você jogar o seu projeto que você fez e que você fez deploy por exemplo, na Heroku, e colocar ali um Analytics. Já é um ponto. Aprenda a integrar com Analytics, por exemplo, né? Você já coloca no seu currículo. E aí você vai começar a coletar dados de quantas pessoas acessaram, dados de quantas pessoas clicaram. Coloca ali um formulário ou um lugar ali para você avalie o meu site. Pronto, clicou ali, a pessoa avaliou com 1 estrela, 5 estrelas, ou outro sistema de avaliação que seja. E você vai coletando. Coletou 1 estrela. A pessoa colocou ali na mensagem que, pô, a experiência aqui tá ruim, não tá crashando, no site morre, enfim, alguma coisa assim. O aplicativo que seja. O aplicativo crasha e fecha sozinho. Enfim, coisas do tipo. Coletar dados é extremamente importante para a sua evolução, como de hard skills e soft skills. É você entender aonde a sua comunicação pode melhorar, onde a sua postura pode melhorar, ou aonde o seu código pode melhorar, onde o componente pode melhorar, a sua arquitetura, enfim, que seja. Você coletar isso é extremamente importante. Eu fazia muito isso quando eu era adolescente, colocava no Blogger a quantidade de pessoas que clicavam, que acessavam e etc. Eu sempre fazia isso. Foi aí que eu descobri que eu já mexia com programação e nem Então, fazer isso e continuar fazendo é extremamente importante. E evoluindo. Como eu falei, você falar assim numa entrevista, pô, eu sei integrar com Analytics. Já é um ponto. Eu sei integrar aqui com Grafana Faro. Todos esses termos diferentes
vai pesquisando depois, o que isso significa. Eu sei integrar aqui com o Firebase, para coletar dados também. Enfim, tem uma série de coisas. E aí, sobre sua carreira, como avaliação como profissional, também colete. Por exemplo, você hoje tem a sua esposa que pode te dar alguns feedbacks. Talvez um pouco enviesado, porque, enfim, né? Mas pergunte por exemplo, você pode perguntar para mim sobre algum código, sobre algum projeto que você fez, para mim e para outras pessoas. Tem outras pessoas que também vão poder te ajudar nesse processo. E quando você já estiver alocada, aí vai perguntar para o dev mais experiente, para o seu chefe. Eu sempre tenho uma postura de quando eu começo às vezes eu transiciono, né, dentro da própria empresa, né, de um projeto para outro. Quando eu estou nesse novo projeto, depois de um mês, usando uma plataforma ou por conta própria, tipo Google Forms, eu crio lá um formulário e coleto feedback de quem está trabalhando comigo. Por quê? Eu penso da seguinte forma. Imagina que eu comecei a trabalhar numa empresa nova ou projeto novo e eu estou fazendo alguma coisa que a galera está detestando. E a minha primeira rodada de feedback é só daqui 6 meses. Vai ser 6 meses fazendo besteira, incomodando, atrapalhando, dificultando? Não. Espera 30 dias. Coleta já um feedback. Tem essa postura. Isso te destaca, te diferencia. Você pedir esse feedback logo, depois de uma experiência, tipo 30 dias, um mês. Você pede ali e aí já vê. Olha, você começou a trabalhar aqui, tá muito bom isso, isso e isso. Mas esse ponto aqui, você tá pecando ainda. Você pode melhorar isso aqui de tal forma. Você corrige a sua rota, quanto antes você corrigir, melhor. Isso também vale para sistemas, tá? Quanto antes você resolver um problema de sistema, de software, cedo, melhor. Problemas que você captura, eventuais bugs que poderiam aparecer em produção, você captura antes de entrar, é poupar dinheiro, é poupar tempo. Então isso também serve para sua carreira. Então, você não está fazendo essa coisa tão legal. Você pode fazer de outra forma. Procure por feedback construtivo também, né? Só falar que nada tá bom é muito fácil. Também aprenda a filtrar isso. Eu já recebi muito. Do tipo, cara, não tá legal isso. E a pessoa me deixar no vácuo ali do que seria, do que eu poderia estar fazendo de diferente. Então é extremamente importante. Muda isso. O seu PR precisa ser mais discreto, mais descrito. Você coloca pouca coisa. Às vezes não dá para saber o que você codou. Seu código está com, enfim, feedbacks construtivos. Procure por isso o quanto antes e sempre que possível para corrigir as rotas o quanto antes na sua carreira. E isso é o tipo de coisa que você pode levar para toda a sua carreira. Todas essas interações, essa forma de pensar, você pode carregar para toda a sua carreira. Não só agora. Agora vai ser principalmente um destaque e um diferencial. No futuro também vai ser, mas vai ser também um sinônimo de maturidade. Vai te trazer uma maturidade maior. Então, buscar métricas, usar métricas e não achismo. Eu acho que eu tenho que melhorar isso. Quando você tem feedback e dado, você sabe aonde você tem que melhorar. Então, é começar a usar métricas para saber onde você está evoluindo e aonde você não está. Entender quais erros você comete, decisões que tomou que poderia ter tomado diferente. Tempo gasto para entender algo. Então, às vezes você gastou muito tempo, pouco tempo. Ou é muito comum, né? Quando a gente começa na carreira, eu já cometi esse erro. Pelo menos, não sei se você já. Mas, às vezes, afoito demais para tentar codar logo e entregar a atividade e mostrar produtividade. E você não entendeu qual que era o problema. Às vezes, o que você fez é inútil. Mesmo você tendo seguido todos os requisitos funcionais, não funcionais, enfim, é inútil. Se você parasse para ler ali a use story, você saberia que, cara, fazer isso aqui não vai resolver o problema. Tem que fazer de outra forma. Aí você já levanta essa bandeira do... o cara que escreveu a história, né? Fazer isso aqui não vai solucionar o problema, provavelmente. Talvez se a gente seguir por esse caminho, seja melhor. Isso também é trazer ali, aprender a evoluir com dado. É saber ler as coisas e ter uma leitura, uma visão panorâmica do que está acontecendo. Entender quais são os seus padrões de dificuldade. Então, aonde você pena para fazer andar, seja código ou soft skills, alguma coisa que você fala, geralmente quando eu chego aqui, eu esbarro aqui e não saio daqui. Ou eu demoro uma semana para resolver. Saber entender isso, quais são seus pontos fortes e fracos.
e usar os feedbacks recebidos para direcionar a sua carreira. Como eu falei, não deixe os outros tomar as decisões da sua carreira por você. Mas, se você usar os dados que você coleta, você vai estar direcionando sua carreira de forma embasada. Então, é você no controle, com todos os dados e ferramentas ali à sua disposição, sendo usufruídos. Eu tinha mencionado aqui antes, né? Aprenda a aprender, saber como que você realmente aprende, como que você obtém o conhecimento ali, uma curva de aprendizagem mais ascendente. Se é vídeo curto, se é prática, mini projeto, teoria, mapa mental, prática, estudo guiado. Enfim, o objetivo não é decorar, é entender e conseguir aplicar. Tem um dilema de Pareto, que fala bem assim, você tem que ter 20% de conhecimento para resolver 80% dos problemas. O resto você resolve depois. Às vezes você não vai saber tudo de cabeça. Eu não sei tudo de cabeça. Às vezes tem coisas que me perguntam que eu falo, cara, eu não sei resolver isso de cabeça, mas eu sei onde procurar. Eu sei onde pesquisar. Eu sei onde ir na documentação. Eu sei como escrever um bom prompt para IA me ganhar tempo aqui e saber me tirar desse buraco, dessa enrascada. Então, saber como que funcionam as coisas nesse sentido vai te trazer muito benefício, porque às vezes a gente fica é tanta coisa para estudar, é tanta coisa para fazer, e você fica pensando, eu preciso fazer tudo antes de eu conseguir minha primeira oportunidade. Você vai estudar 10 anos e ainda não vai ser o suficiente. Então, aprenda o básico e entenda onde procurar as soluções dos problemas. A gente tinha falado, por exemplo, da forma de debug. Hoje em dia, se você integrar isso com IA, você resolve quase 100% dos problemas. Sim. Saber fazer isso vai te trazer um diferencial muito grande. Você vai ver que você evolui mais rápido na sua carreira. Então, você saber que, eu não sei de cabeça quais são todas as vulnerabilidades da WASP, mas eu sei onde procurar. Vou olhar, vou colocar aqui um bom prompt que vai analisar, vai fazer um code review da minha entrega e vai ver se eu deixei alguma vulnerabilidade passar. Pelo menos as 10 básicas. Eu vou pesquisar aqui pela acessibilidade, mesma coisa. Enfim, eu sei aonde procurar por informação. Então, isso é extremamente importante. O objetivo, como eu falei, não é você decorar tudo e nem aprender tudo, mas você aprender o fundamental, saber o fundamental, o básico, a estrutura, lógica, programação e tudo mais, e saber onde procurar fontes de informação confiável para resolver soluções de forma eficiente. Basicamente seria esse um caminho. E aqui, o 9º ponto aqui que eu tinha anotado é evolução na prática, uma visão de trilha recomendada. Que é o quê? Eu tenho aqui, eu vou te passar isso, posteriormente, um mapa aqui do que você vai poder estar estudando em projetos práticos. Como eu falei, eu vou te passar aqui também o link lá do roadmap, que você vai poder estar seguindo, se localizar onde você está e o que você vai estar aprendendo. E aí eu vou te passar também uma série de projetos práticos que você vai tentando te diferenciar da maioria dos candidatos que faz clone, essas coisas todas, segue o material do curso. Não, vamos procurar por coisas diferentes para você fazer, para se destacar, coisas que os outros não fazem. Então, eu tenho aqui por exemplo, você, por exemplo, pesquisar por um sistema, algo básico, talvez local, onde você mora, um site, alguma coisa assim, e você vai clonar, mas você vai fazer ele melhor. Então, você conhece o sistema, o site do cara da esquina da sua casa, sabe que ele vende alguma coisa, mas tá ruim. Clona e vai fazer algo melhor. E apresenta para essa pessoa se você tiver contato, né? Se você pede um feedback. Ou se não, faz um post no LinkedIn e pergunta: gente, eu tenho A e B. O A é o antes e o B é o depois. Fui eu que fiz. O que vocês acham? Vocês acham que realmente ficou melhor? Onde eu posso estar melhorando? Coloca lá e manda, e a comunidade responde para você. Manda para mim, eu dou uma olhada também, quando possível, né? Dentro do possível eu olho. Então, é um tipo de projeto prático que você pode fazer. Você pode tirar isso como um projeto prático para agregar seu portfólio e que vai te trazer muito aprendizado.
E aí tem algumas outras ideias aqui, alguns outros conceitos também. Depois eu vou te fazer mais algumas perguntas no particular para entender quais caminhos você está seguindo. Como eu falei, você vai tomar as decisões. Quais caminhos você está tomando para a gente direcionar o seu estudo de acordo com o que você está escolhendo. Para tentar direcionar ali o que você vai aprender para tentar atingir o melhor resultado possível. E aí, por fim, eu deixei anotado aqui algumas fontes e formas de estudar. Como eu falei, por exemplo, tem o Notebook LLM. É uma ferramenta do Google e que tem um plano que você pode usar gratuito. Ele tem um plano pago também, obviamente. E que eu coloco isso como um alerta para você também. Se você, todo momento que esbarrar em algum problema, sempre jogar para IA resolver, talvez, bem provavelmente, quando você esbarrar com esses problemas no futuro, você não vai ter o conhecimento de como resolver eles de fato. Porque você foi lá, copiou, colou, depois copiou e colou a solução. Às vezes nem é a melhor a solução. Então tem que tomar um cuidado com o IA nesse sentido. Qual é a vantagem do Notebook LLM? Você anexa a fonte de informação e você faz perguntas para ele. Então vamos supor, você pegou toda a documentação do React, um exemplo. Toda a documentação e anexou lá. Você sabe que é confiável porque você foi lá numa fonte confiável, na própria página oficial ali da ferramenta, copiou a documentação e colou lá. E aí você esbarrou com um problema de configuração. Não sei como configura tal coisa. Ou como usa tal método. Você pergunta lá. E aí ele vai te dar ali, em tal lugar da documentação, fala que se você usar assim, vai dar certo. Então você está usando uma fonte prática, que é baseada na própria documentação, que é o que você deveria fazer durante uma pesquisa de alguma coisa, e de forma mais rápida. Em vez de você ficar ali, talvez usando a barra de pesquisa, você usa a IA para pesquisar por você. E ela pontua exatamente, ela vai colocar tipo uma legenda ali durante a resposta, que você clicar, ele vai te direcionar pro, tal página, tal linha, fala isso. E aí você confirma. Não, eu tô lendo aqui, realmente, a documentação oficial fala que é assim que faz. Então, é uma forma de estudar. E ele gera flashcards, vídeo, áudio, a apresentação em PowerPoint, se eu não estou enganado. Então, todas as formas. Se você acha que, um exemplo, tá? Tô no busão ou tô aqui numa fila e tô esperando aqui. Cara, eu funciono muito bem por áudio. Cara, manda gerar um áudio e vai ouvir. Ou eu funciono muito bem por vídeo. Ele também gera um vídeo. Ele gera um resumo. Ele gera um mapa mental. Todas as formas praticamente de estudo que você imaginar, ele gera. E aí você vai acompanhando o conteúdo. Então, é uma forma de estudar. E aí você... Não estou falando para você não usar IA. Pelo contrário. Se você não usar, você não vai se destacar e provavelmente você vai ficar para trás dos outros candidatos e na sua carreira. Use, mas use de forma inteligente. Não deixe ela pensar por você. Deixe ela encontrar o caminho mais curto para você pensar. Em vez de você ficar esbarrando ali em N soluções que você vai ver que vai dar erro e que só essa vai dar certo, você vai tentar ali, de forma inteligente, usar IA para ganhar tempo, produtividade, ser eficiente e lembrar desses conceitos. Porque o grande problema da IA para algumas pessoas é que elas acham que, e tem curso que vende sobre isso, que ela vai resolver todos os problemas do seu negócio. O dia que ela fizer isso, vai ser extinto. Mas ela não resolve todos os seus problemas, porque falta contexto. Então, você lembrar que, eu desenvolvi esse código. Não está na documentação, não me pediram, mas eu sei que é importante a acessibilidade. Coloca lá. Coloca para IA revisar para você. Cara, e aí, acessibilidade minha tá o quê aqui? Tem alguma coisa que pode melhorar? Vulnerabilidade, tem alguma coisa aqui? Dá para melhorar? Porque às vezes as pessoas criam um prompt lá imenso, achando que vai gerar todo o sistema. Gerou todo o sistema. Cheio de bug, cheio de problemas de acessibilidade, de segurança, que a pessoa não sabe como resolver porque ela nunca leu esse material. Nunca esbarrou com esse problema antes, nunca estudou como que funciona, o problema nem é saber como resolve, ela não sabe que pode existir. Esse é o grande problema. E aí ela deixa passar e acha que tá tudo certo. Quando vai ver, deu um problema colossal e, sei lá, derrubou o sistema, enfim, roubaram os dados, não sei. Acontece o problema. Então, hoje em dia é muito fácil, né? Quem tem negócios assim, pegar e criar um site pela IA
e simplesmente só trocar os dados lá e posta do jeito que tá. Exatamente. Tipo, por exemplo, colocar alguma coisa com login, tá todos os dados lá e a pessoa nem percebe. Vulnerável, não faz nenhuma diferença. É o ponto. Então é algo que traz a diferença. E aí, continuando aqui, formas de estudo, né? Você fazer os projetos práticos que você já vem fazendo, fazer os desafios, como eu mencionei, LeetCode, HackerRank, entre outros que existem em outras plataformas. Fazer mock interview, né? Que é o quê? É uma entrevista simulada. Então, se você achar que está precisando de uma entrevista simulada, a gente faz um teste. E ver o que a gente pode estar melhorando. Cursos, então pesquisa, faz a sua própria pesquisa e aí você vê o que fica e o que cabe no seu bolso para você estar estudando. E aí depois eu vou te mandar aqui também o link, como eu falei, do roadmap.sh/frontend, que vai estar lá o roadmap em forma de mapa mental do que você pode estar estudando. No mais, depois, acho que demorou um tempão aqui já, é isso que eu ia te passar hoje. Como eu falei, é um papo meio coach, eu não gosto muito, mas que mindset, mentalidade, forma de agir, pensar. Mas enfim, são coisas que trazem a diferença. Que eu sei que quando eu comecei a ter essa noção, me fizeram evoluir na minha carreira. E eu gostaria que alguém tivesse me falado isso quando eu comecei. Porque algumas coisas me falaram, mas algumas coisas não e eu descobri meio que na prática. Então, você exercitar isso vai te transformar num profissional, eu acredito que melhor. E que vai se destacar frente aos outros. E aí, a gente vai trabalhando. Eu vou te mandar todo esse material que eu tenho aqui anotado. Tem mais detalhes aqui, tá? Para você dar uma olhada. E aí, eu vou te passar algumas orientações do que eu acho que pode te ajudar. Começando pelo seu perfil do LinkedIn e postagens, regularidade, interação, procura por oportunidade. Eu acho que tentar aumentar a procura e fazer uma procura inteligente pode evoluir ali o número de oportunidades que você pode estar se aplicando e, consequentemente, aumentar a probabilidade de você ser contratada. Então, é isso. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Que tive de dúvida, já fui perguntando. Não, beleza, fechou. Então, é isso.